Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Física 2. Então hoje vamos dar continuidade aos nossos conceitos que nos levarão a formular a primeira lei da termodinâmica. Na aula passada a gente falou um pouco sobre o conceito de trabalho, definimos o que é um trabalho termodinâmico e o que a gente tem que deixar sempre em mente do nosso trabalho termodinâmico é que no trabalho termodinâmico ele depende da variação do volume do nosso sistema. E ainda, o trabalho termodinâmico ele depende do caminho, ou seja, ele depende do processo. Então, se eu tenho dois estados de equilíbrios quaisquer, A e B, eu tenho uma infinidade de caminhos que pode conectar esses dois estados. Então, eu posso ter, por exemplo, num diagrama PVT, um caminho, um processo a pressão constante e depois um processo a volume constante. Ou eu posso ter um caminho que liga direto, um processo que liga direto entre esses dois estados. Tá? Então, dependendo desse caminho, a gente tem um valor diferente de trabalho. E pelo trabalho depender do caminho, nós dizemos então na aula passada que o trabalho não é propriedade do sistema. Ok? Então, para dar continuidade à formulação da nossa primeira lei da termodinâmica, hoje a gente vai utilizar esses conceitos de trabalho e vamos definir o que é a energia interna. Como eu disse nessa nossa breve introdução aqui na aula de hoje, entre dois estados quaisquer de um sistema, considerando esses estados de equilíbrio, há uma infinidade de caminhos que podem ligar esses dois estados de equilíbrio. E, em geral, o trabalho depende de cada um desses processos. Então, processo diferente, valores de trabalho diferente. De todos os caminhos possíveis que a gente pode ter entre esses dois estados, vamos considerar apenas os possíveis caminhos que possam ser adiabáticos. Ou seja, pessoal, vamos considerar aqueles processos em que não ocorre troca de calor do meu sistema com a minha vizinhança. Mas como que pode acontecer esse processo adiabático? Muito simples. Vamos imaginar que o meu sistema, ele está, a fronteira do meu sistema, ele é uma fronteira adiabática, de tal forma que a temperatura do meu sistema, ele vai independer da temperatura da minha vizinhança. Ou seja, a temperatura a diferença de temperatura entre a minha vizinhança e o meu sistema, que poderia ocasionar um fluxo de calor para dentro ou para fora do meu sistema, não vai ter relevância. Por quê? Porque a fronteira do meu sistema ela vai ser composta por uma parede adiabática ou por uma fronteira adiabática, certo? Mas qual sistema a gente vai utilizar? Porque lembra, sistema é o que a gente estuda. Pode ser um gás, pode ser um líquido, pode ser um conjunto de polos, pode ser o que for. Né? Então vamos definir como sistema, dentro dessa fronteira diabática, um sistema PVT qualquer. Ou seja, um sistema em que as nossas variáveis, ou seja, a nossa função de estado, vai ser descrita pelo conjunto da pressão, do volume e da temperatura. E vale a pena a gente ressaltar, pessoal, que quando a gente fala em fronteira, tá, a gente tem que ter em mente que essa fronteira ela pode ser real ou imaginária. Né? No sentido real, pode ser, por exemplo, a parede de um copo, a parede de um frasco qualquer, ou uma fronteira imaginária que seria, por exemplo, uma porção daquele meu sistema que a gente fala, ó, essa porção aqui que a gente está considerando, ela se comporta como uma fronteira adiabática, em que essa porção do meu sistema ela não vai trocar calor com o sistema restante, tá? E ainda, essa fronteira que a gente diz ser real ou imaginária, como eu já disse na aula passada, ela pode ser tanto fixa quanto variável. Né? Então, se a gente pensar se a gente considerar, por exemplo, uma bexiga, né, a bexiga como sendo essa fronteira, ela pode se expandir ou ela pode ser comprimida, ok? E se essa minha fronteira ela for móvel, o meu sistema pode realizar trabalho, ou ainda, trabalho pode ser realizado sobre o meu sistema, certo? Então, inicialmente, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, vamos imaginar que nós tenhamos em um diagrama PVT
em um diagrama PV, né? Então nós tenhamos aqui o meu sistema e vamos falar que esse sistema nesse diagrama, ele corresponde aí a um estado inicial. O meu sistema, ele possui então essa parede que contorna ele, é o que nós definimos como uma fronteira adiabática, em que ela pode realizar trabalho, o trabalho ser realizado sobre ele, e aí, por algum mecanismo que a gente não está nem aí, a gente não quer saber a especificidade disso, né? Realiza-se então aí uma expansão adiabática. Vamos pensar que ele vai realizar então uma expansão adiabática. Ou seja, o que isso significa? Significa que o meu sistema está se expandindo sem que a energia da vizinhança entre dentro do meu sistema ou que a energia do meu sistema seja liberada para a vizinhança. Tá? Então, em um estado final, eu vou ter agora aqui o meu mesmo sistema, só que inicialmente nós estávamos a uma pressão P0, um volume V0 e uma temperatura T0, que caracterizava o nosso sistema no estado inicial. E agora aqui no meu estado final, eu vou ter então um volume final maior do que o meu volume V0, uma temperatura final, eu vou colocar que é uma temperatura diferente da temperatura T0, e ainda a minha pressão final ela vai ser diferente da pressão inicial. Mas professor, a temperatura muda mesmo não havendo troca de calor? Sim, ela muda. E a gente vai entender isso claramente quando a gente formular direitinho a nossa primeira lei da termodinâmica e ver o que é uma curva diabática. Ok? Então vamos lá. Então guardem isso daí. Então o meu sistema ele está se expandindo através de um processo adiabático e todas as suas variáveis estão se alterando. Como meu sistema se expande, nós dizemos então que trabalho foi realizado pelo meu sistema. Já que o volume se expandiu, então meu trabalho é positivo. Só que tem uma coisa que eu acho muito estranha nessa minha fala. Porque olha só, pessoal. Eu tenho um sistema e eu estou dizendo que esse sistema, dentro desse sistema, não vai entrar energia dentro dele, nem vai sair energia dentro dele. Então ele está lá. E por algum motivo ele se expande. E nessa expansão ele realiza trabalho. Aí é que está. Trabalho não é uma propriedade do sistema. Ou seja, eu não posso dizer que inicialmente eu tinha uma quantidade inicial de trabalho aqui e depois aqui no final eu tinha uma outra quantidade de trabalho final. Não, eu não posso dizer isso. Ou seja, o trabalho ele é uma forma de conversão de energia. Ele não é uma propriedade do sistema, ele depende do caminho. Se ele é uma forma de conversão de energia, e eu estou dizendo que esse meu processo é adiabático, não entra e nem sai energia de dentro dele, que energia é essa que ele está convertendo? Da onde é que vem essa energia para o meu sistema conseguir se expandir? Ou, se nós estivéssemos considerando uma compressão, da onde é que vem essa energia para ele conseguir se contrair? Certo? Então, trabalho é uma forma de conversão de energia. De onde é que vem essa energia? E aí você já deve estar se perguntando, bom, se ele é uma forma de conversão de energia e na nossa fronteira adiabática não entra e nem sai energia, ele deve estar convertendo essa energia, que é o título da nossa aula, a tal da energia interna. Né? Então, o meu gás, o meu sistema PVT, ele deve ter alguma coisa dentro dele, dentro de alguma particularidade desse gás, que possa ser chamado de energia interna. E o meu sistema, então, ele se expande à custa dessa própria energia que o gás tem. Será que é isso? Certamente que sim. Mas vamos então entender o que é essa energia interna e como a gente pode equacionar ela, certo? Então, para isso, vamos considerar o seguinte gráfico, pessoal. Então, olha só esse gráfico.
que eu quero chamar atenção nesse gráfico? Primeiramente, dois estados. Vamos falar que o meu estado A é o meu estado inicial do meu sistema PVT e o meu estado B é o meu estado final. Ambos estados de equilíbrio. Ou seja, são estados em que eu posso caracterizar todas as variáveis do meu sistema. No nosso caso, pressão, volume e temperatura. Ainda, as minhas curvas ou os meus processos de A para D e de C para D são processos adiabáticos, em que, como eu estou variando o meu volume, ok? Está aqui, ó, eu estou variando o meu volume, então são processos adiabáticos que ocorre realização de trabalho. Então vamos escrever aqui, deixar uma legendinha no nosso gráfico. E os meus processos que levam de A até C e de D até B também são processos de expansão adiabática. Só que nesses processos, em que no meu gráfico está até com uma rachura, nós vamos dizer que são processos de expansão livre adiabática. Ah, mas professor, o que é uma expansão livre adiabática? Expansão livre é quando um gás ele sofre um processo de expansão, só que nesse processo de expansão, ele não realiza trabalho para se expandir. Ou seja, a fronteira que envolve esse gás, o meu gás, vamos pensar assim, ele não precisa fazer força nessa fronteira para se expandir. Matematicamente, processo de expansão livre, a gente fala que é o processo de expansão em que não realiza trabalho nesse processo de expansão. E ainda assim ele se expande. Ah, eu não consigo enxergar isso, professor. Bom, muito simples. Todo livro que vocês pegarem, né, vocês vão encontrar um exemplo que é o seguinte. Imagina-se um recipiente com paredes adiabáticas e dentro desse recipiente nós temos o nosso gás aprisionado. Ah, mas ele está aprisionado como? Ele está aprisionado através de uma película bem fina. Vamos imaginar assim. Os livros eles gostam de trazer a palavra de um diafragma, né? Tá? E aí a gente imagina que essa película ela possa ser rompida por qualquer tipo de dispositivo colocado do lado de fora do nosso sistema, tá? Vamos colocar aqui então um dispositivo. E esse meu gás, então, devido a essa película, ele se encontra a um volume inicial que eu vou chamar aqui de V0. Então ele ocupa todo esse espaço da película. E aí, se houver o rompimento da película, o meu gás agora ele passa a ocupar o volume total desse recipiente, que vamos considerar aí que é um volume final VF, de tal forma que o volume final ele é maior que o volume inicial. Então, ou seja, você teve uma expansão do gás, de tal forma que o trabalho termodinâmico que a gente costuma caracterizar como a pressão vezes a variação do volume, mesmo havendo variação do volume, é zero. Por quê? Porque o gás não precisou fazer, vamos pensar assim, força sobre essa nossa película aqui para poder se expandir. Essa película simplesmente foi rompida por algum processo externo. Tá? Então a gente veio aqui no nosso dispositivo, apertou um botão, pum, tá? Tirou a película e o meu gás se expandiu. Então ele se expandiu sem realizar trabalho. Então isso é uma expansão livre adiabática. Então a diferença entre os meus processos de A para D, C e B para os processos de A a C e de D a B é simplesmente o quê? Que numa expansão livre eu tenho um trabalho diferente de zero e na outra expansão livre o meu trabalho ele é igual a zero. Tá? Então tenham isso em mente. Então nós temos dois tipos de processo de expansão nessa nossa figura. Uma em que ocorre então a realização de trabalho e outra em que o trabalho ele é
0. E aí eu pergunto, entre esses meus dois estados, inicial e final, A e B, qual é o trabalho total realizado para se sair do estado A e chegar ao estado B? E aí vocês já devem estar se formulando aí na cabeça. Bom, o trabalho, como ele depende dos caminhos, e eu tenho caminhos diferentes, eu vou ter quantidades de trabalho diferentes. Então, vamos computar quanto que vale esse trabalho. Então, vamos considerar os estados inicial e final A e B e calcular o trabalho total. Então, o trabalho ao longo do meu caminho A, C e B, ou seja, está aqui, né? A, C e B, então é esse primeiro caminho aqui, ele terá que ser dado, então, pelo trabalho que é de A até C, mais o trabalho de C até B. Isso corresponde, então, ao trabalho da expansão livre, que é o trabalho de A a C, mais o trabalho do que a gente vai chamar da expansão adiabática, que é de C até B. Bom, mas o trabalho da expansão adiabática, nós vimos que ele é zero, ele é nulo. Então, portanto, o trabalho de A a C a B, ele é simplesmente igual ao trabalho da nossa expansão adiabática. E de forma análoga, o trabalho de A a D a B tem que ser igual ao trabalho de A até D, mais o trabalho de D até B. Ou seja, então o trabalho de A até D é o meu trabalho da minha expansão adiabática, mais o meu trabalho de D até B é o trabalho da expansão livre. Como o meu trabalho da expansão livre ele é zero, certo? Então, o meu trabalho total ao longo do meu percurso A, D, B deve corresponder, então, ao trabalho da expansão adiabática. E só para deixar claro, no meu primeiro caso, é o trabalho da expansão adiabática, que é dado ao longo de C até B, e no meu segundo caso, é ao longo da expansão adiabática de A até D. Ou seja, na nossa própria figura, já está o quê? Simbolizando que esse trabalho aqui, ele é referente a uma área, vamos chamar assim, de A1, e o meu trabalho adiabático de A até D, vamos chamar que é uma área A2. E aí fica a pergunta, qual trabalho será, então, que deve ser maior? Será que o trabalho A1 é maior do que o trabalho A2? Porque vejam só, na aula passada a gente falou caminhos diferentes, trabalhos diferentes. Então eu saio do meu estado A e vou para um estado D, eu tenho uma área 2. Eu saio do meu estado C e vou para o meu estado B e eu tenho uma área A1. Só que esses caminhos são complementos para ligar os mesmos estados, A e B. Então, pela aula passada que a gente disse, olha, caminhos diferentes, trabalhos diferentes. Aqui nos leva a quê, então? Que a área A1 tem que ser diferente da área A2, certo? Errado. Experimentalmente, verifica-se que entre dois estados quaisquer, vamos colocar aí, A e B, se esses dois estados puderem ser ligados por dois processos de expansão adiabática, compostos por uma expansão livre e uma expansão adiabática com trabalho diferente de zero, todos esses trabalhos compostos por esses dois processos de expansão, eles vão ter o mesmo valor, independente do caminho. Se eu tivesse um terceiro caminho, vou imaginar aqui que eu tenho aqui, ó, uma expansão livre, até um ponto qualquer, eu chego nesse ponto aqui, e a partir desse ponto eu faço uma expansão adiabática. O que aconteceria com essa terceira área que eu estou imaginando aqui? Essa
esse trabalho, essa área, seria igual à área A1 e A2. Ou seja, eu vou voltar a repetir aqui. Quando eu tenho dois estados de equilíbrio, e esses dois estados de equilíbrio são ligados por processos de expansão adiabática, em que estes processos são compostos por uma expansão livre adiabática e uma expansão adiabática qualquer, em que o trabalho é diferente de zero, todos os possíveis caminhos vão ter a mesma quantidade de trabalho realizado. Ok? Então vamos escrever isso daqui porque é um dado muito importante para a gente. Ou seja, pessoal, o que eu acabei de dizer então é que o trabalho de C até B é igual ao trabalho de D até B. E isso corresponde então que a área A1 é igual à área A2. Oxi! Sério mesmo? Então tudo que você disse na aula passada é mentira? Não, tudo que eu disse na aula passada continua válido. Só que para esses processos adiabáticos, entre os meus dois estados, as áreas vão ser iguais. Novamente, considerando que o meu estado inicial e o meu estado final seja composto por uma expansão livre adiabática mais uma expansão adiabática que trabalha diferente de zero. Se eu tiver 50 combinações dessas dois tipos de expansões ligando esses meus dois estados, quanto que valem os trabalhos totais de cada processo? Eles vão ser sempre o mesmo, ok? Mas como é que pode isso? É muito simples, pessoal. O nosso sistema, ele possui o que a gente chama de uma energia interna. E essa energia interna, ele é composto por uma soma das energias cinética e potencial do nosso gás. Então eu tenho uma certa temperatura que dá ao meu sistema as moléculas que compõem, vamos pensar no gás, uma certa velocidade, então ele tem uma energia cinética, e ainda a posição, a configuração de cada uma dessas moléculas pode ainda representar uma energia potencial. O que está acontecendo então ao longo dessa expansão adiabática é que o gás está utilizando dessa energia que existe dentro do meu sistema para realizar trabalho. E por definição, nós vamos então colocar aqui a energia interna do nosso sistema, ou melhor dizendo, a variação da energia interna do meu sistema entre os meus estados inicial e os meus estados e o meu estado final, ela vai corresponder ao negativo do meu trabalho adiabático. Então está aqui a definição matemática da energia interna. Mas professor, como é que calcula o trabalho adiabático? Aí o trabalho adiabático, ele vai depender do sistema. Para um sistema PVT, a gente vai ter uma fórmula, se é assim que vocês gostam de sempre saber, né? Tem fórmula, tem fórmula, tem fórmula. Então, para um sistema PVT, você tem uma fórmula. Para um sistema, se você considerar um gás paramagnético, você vai ter outra fórmula, e assim por diante, tá? Mas há um caminho de se determinar uma expressão para isso, e a gente vai ver nas aulas futuras, tá? Bom, mas o que a gente tira dessa nossa expressão aqui? Então, que a variação então dos meus estados final e inicial, ela corresponde a menos o negativo do meu trabalho adiabático. Ou seja, o que isso significa? Significa o seguinte, pessoal, ó, que esse estado aqui, quando o meu sistema se expande, ou seja, quando eu tenho um trabalho positivo, para eu ter um trabalho positivo, esse meu estado inicial ele tem que ter uma energia interna maior. Então é como se ele estivesse utilizando dessa própria energia para poder fazer esse processo de expansão. Então ele realiza trabalho, ok? Se eu tivesse o caminho inverso, saindo do meu estado final aqui, do meu estado B para o meu estado A, o que teríamos na nossa conta? A gente estaria em um processo de compressão. E agora, num processo de compressão, o trabalho seria negativo. Então, esse meu termo aqui ficaria positivo. E aí,
o meu estado, então, agora ele tem que ser, o meu estado final ele tem que ter mais energia. Então, ou seja, ele sai de um estado menos energético para um mais energético. Ok? Então é isso que representa. Mas a maneira mais simples da gente visualizar isso é o caso da expansão, em que para ele poder realizar trabalho em uma expansão adiabática, ele tem que ter o quê? Um nível de energia maior do que o estado final em que ele vai atingir. Ok? Então a soma das energias internas dele ali, que são compostos pelas energias cinética e potencial das nossas moléculas, é maior do que o estado final dele. E aí nós podemos escrever então, de uma forma geral, se esses meus dois estados de equilíbrio, inicial e final, forem estados cuja diferença entre eles são da ordem infinitesimais, ou seja, há uma diferença infinitesimal entre esses meus dois estados, nós podemos escrever a nossa equação da seguinte forma, que o du ele vai ser igual ao d' menos, desculpa aqui, adiabático. Ou seja, se eu estiver considerando então, num diagrama PV, eu tenho aqui um estado inicial e sei lá, eu faço esse processo aí de expansão até um estado final, eu posso falar então que a integral do meu estado inicial ao meu estado final de du é igual a menos a integral de um d'W adiabático, e isso então vai corresponder ao U final menos o U final, que é igual a menos o trabalho adiabático. E olha só, é muito interessante essa forma que eu acabei de colocar. Por quê? Primeiro, porque eu permaneci escrevendo linha na diferencial do trabalho. Vocês lembram o significado da linha? O significado da linha é que é o seguinte: significa que o trabalho ele era uma diferencial inexata. Ou seja, as diferenciais inexatas não correspondem a propriedades do sistema. Então, eles dependem do caminho, certo? Mas o meu du, eu não coloquei a linha. O que significa isso, então? Significa que no meu ponto inicial, meu estado inicial, existe uma quantidade de energia interna. E no meu ponto final, no meu estado final, existe uma outra quantidade de energia interna. E independente do caminho que leva a ele, seja ele por uma expansão livre, depois uma expansão adiabática, e uma expansão livre, uma expansão adiabática, o que quer que seja, independente dos caminhos que levem a entre esses dois estados, essa variação da energia interna ela não se altera. Por quê? Porque a energia interna ela tem um valor no ponto inicial e ela tem um valor no ponto final. Por conta disso, nós dizemos então que a diferencial da energia interna ela é uma diferencial exata e ela corresponde a uma propriedade do sistema. Por isso, agora aqui que a gente está escrevendo então um ΔU igual ao F menos o I. E é por isso então que a gente não escreve um ΔW, que corresponderia a um trabalho no ponto inicial e um trabalho no ponto final, tá? E isso é errado, tá? Novamente, por quê? Porque esse cara depende do caminho, tá? E isso é uma característica da nossa energia interna. Muito embora ela seja definida em função do trabalho, que é uma diferencial inexata, a energia interna ela é uma diferencial exata e, portanto, ela é uma propriedade do sistema. Certo, pessoal? Então tá aí. A aula de hoje é isso. Fizemos a definição de energia interna do nosso sistema. O próximo passo agora é a gente definir a primeira lei da termodinâmica. Tá? E o que a gente tem que ficar gravado nessa nossa aulinha da energia interna? Que é o seguinte: a energia interna ela depende apenas dos pontos inicial e final. Ela é uma propriedade do sistema e ela é definida como sendo a sua variação igual a menos o trabalho adiabático que liga esses dois estados de equilíbrio. Ok? Bom, pessoal, então
Então a aula de hoje é isso. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, está aqui o meu e-mail. Escreva para mim, vai ser um prazer respondê-los. Um grande abraço, bom estudo. Tchau, tchau.